Bom, irmãos, nós chegamos agora no capítulo 24 de Atos. Essa história vem desenrolando desde que Paulo chegou em Jerusalém, no capítulo 21. Ele havia sido avisado por profecia pelos irmãos que se ele chegasse em Jerusalém, ele seria... E o que nós estamos vendo é Paulo sendo interrogado e fazendo defesa diante de muitos homens importantes. E num capítulo como esse, nós iniciamos vendo... Eu vejo três coisas neste capítulo e é o que eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira delas é a dureza do coração, porque eles não somente eram inimigos de Paulo, inimigos de Deus, como eles, de tão duros que eram, inventaram histórias, mentiram. E essa é a depravação do homem. O homem não entende os caminhos de Deus e faz de tudo para não só não viver, mas atrapalhar o caminho do Senhor. Então esses homens, eles inventaram uma história e eles começam a dizer: esse homem é o agitador que chegou aqui, que está causando confusão onde quer que ele passe. E aí quando dão a palavra para Paulo, ele diz: nada, não fui achado fazendo balbúrdia, não fui achado fazendo confusão, ajuntamento, nada disso. Eu vim aqui em paz, eu fui achado no templo, já purificado, nada do que eles dizem é verdade. O Senhor Jesus, em Mateus 5, falando com os discípulos dele, coisas que aconteceriam com aqueles que o seguissem fielmente. Mateus 5, versículo 11, diz assim: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. O que está acontecendo com Paulo é exatamente o que Jesus disse que aconteceria com os discípulos. Eles estão o perseguindo, inventando, mentindo, injuriando. E o Senhor disse aos discípulos ali que quando isso acontecesse, eles seriam bem-aventurados. O que nós estamos vendo Paulo aqui, por mais difícil que seja a situação, nós já vimos que o Senhor precisou fortalecer Paulo, coragem, tenha ânimo. Mas na verdade o que Paulo está passando aqui é participar dos sofrimentos de Cristo e ajuntar tesouros no céu para o seu galardão, sendo injuriado pelos homens. Paulo, diante daquela situação, ele poderia se levantar e dizer: é mentira, nada disso é verdade. O testemunho de Paulo era verdadeiro. A sua consciência era tranquila. Por um lado, nós vemos os homens completamente endurecidos. Eles não pararam para ouvir se o que Paulo dizia era verdade. Eles não pararam para... E olha, todos estes homens aqui viram Jesus andando sobre a terra. Os judeus estavam lá. Eles viram Jesus, mas eles viram de perto. Às vezes as pessoas falam assim: mas quem vê as coisas, né, ver os milagres? Esses homens possivelmente viram milagres de Jesus. Possivelmente viram alguns dos milagres que os apóstolos fizeram. Mas esta é a dureza do coração humano. Não é uma questão de convencer ou de ver alguma coisa, mas Deus mudar o coração dos homens. Só assim um homem pode ser convertido. Como eu disse, possivelmente. Quando Paulo vai fazer a sua defesa no capítulo posterior, ele diz: estas coisas não se deram em lugar escondido. Todas as pessoas... E aqui, irmãos, nós precisamos agradecer a Deus, porque nós seríamos e éramos como estes homens. Nós, se estivéssemos ali na crucificação, nós gritaríamos: solte Barrabás, crucificam. Nós faríamos isso. Mas a graça de Deus tocou os nossos corações. Então, por um lado, nós estamos vendo a dureza do coração dos homens, injuriando, mentindo contra um servo do Senhor. Por outro lado, nós estamos vendo um servo do Senhor dando um testemunho verdadeiro, sendo fiel ao Senhor. Pedro, na sua epístola, em 1 Pedro,
no versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então nós estamos vendo ali Paulo numa situação, poxa, ele não fez nada, agora ele está sendo julgado, ele já quase morreu, se juntaram para matar ele, e o que na mente do Espírito Santo, o que os apóstolos escreveram, o que o Senhor Jesus falou é que isso na verdade é bem-aventurança, isso na verdade é alegria. Parecia que havia muita perturbação ali para Paulo, mas segundo a palavra do Senhor, sobre ele repousava o Espírito da glória e de Deus. Naquela situação que Paulo vivia, onde está todo mundo mentindo sobre ele, o Espírito de Deus está repousando sobre ele. O Espírito da glória de Deus. Quando um crente está passando por uma situação, pelo nome do Senhor, em que ele é injuriado, em que estão mentindo contra eles, o Espírito de Deus está sobre ele, repousando sobre ele. Claro que para viver estas coisas, irmãos, parece tão distante da nossa realidade, né? Que a gente seja injuriado pelo nome de Cristo, que as pessoas mintam sobre nós, mas isso acontece com os servos do Senhor, que se colocam no fronte de batalha, pregam o Evangelho, levam o nome do Senhor, dão um bom testemunho. Porque Pedro continua aqui dizendo no versículo 15: Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Então aqui, irmãos, nós estamos vendo Paulo sofrendo como cristão, e aí sendo injuriado, mentindo sobre ele, mas o Espírito da glória de Deus repousando sobre ele, ele muito bem-aventurado, ele vai receber um galardão, ele está juntando tesouros no céu. E aí nós paramos para pensar em nós. As situações das nossas vidas. Será que quando as pessoas falam mal de nós, elas estão mentindo? Eles estavam mentindo de Paulo. Eles estavam mentindo sobre Paulo. Porque Paulo não estava fazendo nada dessas coisas. Mas quando as pessoas falam a respeito do nosso caráter, a respeito das nossas atitudes, elas estão mentindo? Nós estamos sendo injuriados por sermos cristãos? Ou como Paulo diz, ou como Pedro diz aqui, sofrendo como ladrão, assassino? E ele diz assim: se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Esse é um ponto. Se nós sofremos como cristãos, pelo nome de Cristo, pela glória de Cristo, por dar bom testemunho, por pregar o Evangelho, por se separar do mundo, por evitar conversa torpe, por não estar na roda dos escarnecedores, se nós sofremos por isso, sofremos o desprezo dos homens, então nós não devemos nos envergonhar disso. Nós devemos nos gloriar nisso. Nós somos bem, mas pelo contrário. Se o mundo olha para nós e não vê diferença, e ele associa a gente como se nós fôssemos mundanos, as nossas atitudes são tão parecidas com os ímpios, nós devemos nos envergonhar, e muito, disso. Nós não estamos glorificando o nome de Deus. Então, dessa experiência de Paulo, essa é uma primeira lição que eu tiro ali. A dureza do coração dos homens, eles não vão se converter, eles vão atrapalhar o caminho de Deus, vão mentir sempre. Quando os servos de Deus estiverem sendo fiéis ao Senhor, vivendo pela causa de Cristo, vão se levantar perseguições contra eles. Mas essas perseguições vão ser verdadeiras ou falsas? Vão estar injuriando e mentindo contra esses servos? Se estiverem mentindo, nós somos bem-aventurados. Agora, se o mundo olhar para nós e dizer: não, você diz que é cristão, mas faz isso, eu te vi falando aquilo, eu te vi... então nós estamos desonrando ao Senhor.
Sobre Paulo isso não era verdade. Vamos voltar lá em Atos 24, versículo 14. No versículo 12 e 13 ele diz: ninguém tem prova para me acusar de nada, ninguém me achou discutindo com ninguém, não estava mutinando o povo na cidade. Não, tudo é mentira. Mas uma coisa eu confesso. No versículo 14. Tudo que eles estão dizendo que eu sou um arruaceiro, que eu estou amutinando, que eu estou criando confusão, isso tudo é mentira. E eles não têm provas com isso. Mas uma coisa eu confesso. De uma coisa, se eles querem me culpar, que me culpem. Eu confesso, segundo o caminho a que chamam de seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais. Oh, irmãos, que se os homens tenham algo para nos culpar, é que nós somos servos do Senhor. E nós, se eles têm alguma acusação contra nós, que seja. E isso nós confessaremos alegremente. Que essa seja a culpa, entre aspas, que nós carregamos. Aquilo que eles chamam de seita, assim eu sirvo a Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Oh, irmãos. Então Paulo agora ele fala da sua consciência diante dos seus acusadores. As pessoas estão acusando ele de ser esse amotinador, de ser esse problemático. Chegou aí o que causa, onde ele passa causa estrago. Ele diz, não, o que eu confesso é que eu sirvo a este Deus. E eu tenho esperança na ressurreição. Veja que ele fala da ressurreição duas vezes. Ele fala também no versículo 21. No versículo 20 ele diz: que eles digam que iniquidade acharam em mim, o que eu fiz por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio, salvo estas palavras. Lembra lá no Sinédrio, quando ele compareceu, que os fariseus e os saduceus estavam brigando? Ele causou aquela discussão por dizer, eu estou sendo julgado aqui porque eu acredito na ressurreição. E aí eles começaram a brigar entre si. Ele falou, eu não fiz nada, salvo uma coisa. Uma palavrinha que eu dei lá, estando entre eles. Hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Uma coisa que estava evidente para Paulo na sua pregação é que Cristo ressuscitou e que haveria uma ressurreição de justos e injustos. E quando Paulo fala aqui, né, dessa esperança da ressurreição, na verdade isso, irmãos, foi que ajudou Paulo a viver tudo que ele viveu. Porque muitos mártires, irmãos nossos do passado, quando diante dos seus algozes, daqueles que iam tirar a vida deles, eles ouviam aquelas atrocidades que fariam com ele. Olha, nós vamos te queimar na fogueira. Por que te demoras? Você quer me afligir com um fogo que vai me consumir em algumas horas, mas não teme o inferno que vai te consumir por toda a eternidade. Isso foi o que Policarpo disse. Outros, diante da foice, que iam tirar a sua cabeça, diz: você pode tirar a minha cabeça, na ressurreição o Senhor me dará outra. Sabe, essa esperança real da ressurreição fizeram com que os nossos irmãos do passado vivessem para o Senhor aqui sem temer nada. Porque a mente e o coração deles não era uma esperança fraca, que não muda a vida deles, mas era uma esperança real, que mudava a vida deles. Então Paulo podia enfrentar isso. Vocês chamam de seita, é o caminho que eu sigo e eu acredito de todo o meu coração. Por fim, irmãos, Félix, no versículo 22, então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lisias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. Versículo 24. Passado alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar a Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Então veja aqui, nós temos um homem com curiosidade agora. Ele ouviu o que Paulo disse, é tudo mentira.
A única coisa que eu creio de todo o meu coração é que eu acredito na ressurreição de justos e injustos. Essa é a única coisa que eu me confesso culpado. Eu sirvo a Deus tendo esperança nestas coisas. Aí o homem ficou curioso com aquilo, né? Ele testemunhou ali e o homem ficou curioso. Deixa eu ouvir a respeito disso. E é dito que Paulo pregou para ele, né? Versículo 25, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Paulo falou da ressurreição de justos e injustos, e aqui ele está falando do juízo vindouro. Ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Irmãos, há alguns homens que têm curiosidade com respeito à palavra de Deus, mas quando você começa a pregar a verdade para estes homens, na verdade, irmãos, a pregação de hoje em dia nem causa algum medo nas pessoas que ouvem, porque a pregação de hoje em dia, que o Senhor não nos chamou para fazer, como o irmão Rodrigo disse na reunião passada, nós temos que pregar o Evangelho como ele é. A pregação de hoje em dia, ela não amedronta o homem sobre o juízo vindouro, sobre a ira. Não amedronta. Criaram um Deus sem ira e um homem sem pecado. Pronto. Não há necessidade de um Salvador deste jeito. Nós não temos um Deus irado contra o pecado. Nós não temos homens pecadores. Qual é a necessidade de um Salvador? Nós temos um Deus que vai ajudar as pessoas, que vai melhorar a vida delas. Mas quando Paulo pregou aqui, ele pregou acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. E quando aquele homem ouviu essas coisas, ele ficou com medo. Provavelmente Paulo dizendo, no juízo vindouro, se você não se arrepender dos seus pecados, você terá sim uma ressurreição, mas será a ressurreição dos injustos, para seu corpo sofrer. Então aquele homem ouviu aquilo e ficou com medo e falou, não, já chega, tá bom para mim. O que ele estava querendo fazer? Abafar a sua consciência. É isso que os homens fazem. Eles querem abafar a sua consciência da pregação do Evangelho. E se a graça de Deus não tocar, os homens vão sempre fugir. Você fala, não, mas ele não estava curioso, não foi ele que chamou Paulo para ouvir. Irmãos, é verdade. E às vezes a gente tem que ficar feliz que uma pessoa queira ouvir o Evangelho. Mas a gente tem que olhar as coisas também entendendo. Pode haver só curiosidade. O que cabe a nós é ser fiel como Paulo foi fiel. Ele foi fiel, ele pregou a verdade ali. Deu resultado? Na verdade o cara foi... Mas Paulo foi fiel. Mas Paulo pregou o Evangelho fielmente. Então nós não devemos temer pregar o Evangelho fielmente. Então são essas coisas aqui que eu meditava nesta passagem. Irmãos, eu queria fazer um comentário também. Assim, diante de tudo isso que a gente ouviu, a dureza do coração dos Paulo, aqui na sua defesa, confessa que a única coisa que ele tem que confessar é que ele serve ao Senhor. Além de a dureza do coração dos homens, ele vê também a gente pode talvez ver aqui esse versículo que ele fala no versículo 25, que ele fala, por agora pode retirar-te, e quando eu estiver a vagar, chamar-te-ei. A gente pode ver também a ironia do ser humano. Quando eu não estiver sem nada para fazer, eu vou ouvir você falar sobre esse Jesus, essa seita que você tanto fala. E é muito impressionante, irmãos, porque diante de tudo isso, o servo do Senhor continua a servir. Diante de nenhuma pessoa crer aqui, ele ainda continua a servir. Eu achei muito interessante no versículo 16, por isso também me esforço, por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Estamos vendo aqui no capítulo 24, o homem de Deus, o servo de Deus, se esforçando ao máximo para manter a sua consciência pura diante dos homens e diante de Deus. Muitas pessoas, alguns dizem por aí que nós não precisamos nos esforçar, nós não precisamos fazer nada, mas a palavra de Deus não diz isso. Nós dependemos da graça do Senhor, dependemos sempre do Senhor, mas nós também devemos nos esforçar, nos esforçar, trabalhar. Como a palavra diz, nenhum trabalho no Senhor é vão. E aqui nós vemos o servo do Senhor se esforçando ao máximo, mesmo não tendo nenhum fruto, vendo nada,
de fruto, ele continua se esforçando. E é interessante que ele diz sempre consciência pura diante de Deus. Primeiramente, sempre a consciência diante de Deus e também diante dos homens. Como o irmão falou também, será que nós podemos dizer isso também, irmãos? Que nós nos esforçamos e temos a consciência pura? Nós, se formos sinceros para nós mesmos, nós reconheceremos que não. E que essa mensagem, irmãos, venha, essa pequena meditação nossa sobre o capítulo 24, que a gente venha poder meditar durante a semana, que a gente venha também confessar diante dos homens que somos servos de Deus. Que venhamos nos esforçar, termos a consciência pura diante de Deus e dos homens, que servimos a Deus com todas as nossas forças. Como diz a palavra, o mandamento do Senhor, amar a Deus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com tudo que nós temos. Venhamos amar a Deus, nos esforçarmos. Amém.